Amém. Neemias capítulo 3, versículo 3 e 4. Os filhos de Racená edificaram a entrada dos peixes, puseram as vigas, assentaram as suas duas portas, e os seus ferrolhos e as suas trancas. Junto a ele fez os reparos Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto a eles Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Junto a eles Zadok, filho de Baaná. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, agora em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode sentar, nós estamos pregando uma série de mensagens, chamado Transformando, Transformação, Transformar. E hoje nós queremos falar sobre esse versículo, e apesar de ter muitos nomes interessantes para nós estudarmos, como nós fizemos domingo passado, a orientação que Deus me deu é para trabalhar exatamente numa palavra aqui, que é edificar a entrada da porta dos peixes. E nós vamos falar um pouquinho o que significa essa porta e qual que é o valor que ela deveria e deve ter na minha vida e na sua vida. Neemias, como nós falamos, foi aquele que restaurou os muros caídos de Jerusalém. E nós já falamos nas outras 4 mensagens que nós precisamos talvez prestar atenção em quais áreas precisam passar por um processo de restauração. Quais são as áreas que precisam de transformação na minha vida e na sua vida. Tudo isso é um processo. Mas nós falamos que a primeira porta que foi restaurada é a porta das ovelhas. E nós falamos do significado da morte de Jesus. E nós queremos hoje falar sobre essa caminhada, esse processo que nós chamamos. Então, uma porta voltada para o mar da Galileia, onde certeza Jesus e seus discípulos, pescadores, por muitas vezes ficaram nessa porta. Essa porta era muito conhecida porque os pescadores entravam nela para ir ao mercado em Jerusalém. Esse barulho aí, aqui, onde que é? Não é aqui não, né? Aí lá fora. Isso aí. Ok? Mas essa é uma porta onde os pescadores entravam para ir ao mercado de Jerusalém. Então era uma porta conhecida. Como Jesus caminhou muito com os pescadores, a probabilidade é que ele transitou por essa porta muitas e muitas e muitas vezes. E quando a igreja vai se formando, tá? A igreja recebe como marca esse símbolo, e nós temos até hoje. Existem 2 possibilidades aqui. A primeira é o nome grego da palavra peixe, né? Que é Ixo, que significa Jesus, nosso Senhor, Jesus, Filho de Deus, né? Do Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador. Mas também eu quero pensar um pouquinho mais que o processo aqui não esteja tanto na etimologia, no acróstico do nome grego para peixe, mas muito mais no chamado para uma vida de discipulado, que é uma das coisas que a igreja talvez tenha esquecido. Parece que a nossa vida cristã se resumiu num processo apenas de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, como eu falei domingo passado, pegar o nosso passaporte de entrada nos céus, recebê-lo, e nós não paramos para pensar o que é essa caminhada cristã. Então hoje queremos analisar o que é ser cristão nesses últimos dias, para aqueles antenados nas evidências escatológicas. Eu creio, meu amado, como eu tenho falado no particular para algumas pessoas, estamos vivendo um período que eu vejo como dos últimos tempos, talvez da última geração, ou dos últimos anos, pode ser 10 anos, 20 anos, sim, mas é um processo que está caminhando para uma série de cumprimento profético que nós encontramos na palavra de Deus. E a minha pergunta não é se a igreja está hoje pronta para subir, é se a igreja vai subir quando esse processo ou quando isso acontecer. Porque do jeito que está caminhando, é muito complicado. Porque o que é ser cristão hoje? Para muita pessoa, ser cristão é frequentar uma igreja evangélica protestante. Mas se você for olhar, e a nossa base vai ser a igreja cristã primitiva, se você for olhar como é que a igreja cristã primitiva foi reconhecida, em Atos capítulo 2 começa o registro dela. Essa igreja não saía nas praças pregando o evangelho no começo. Não, elas apenas se reuniram. E nessas reuniões começou a acontecer o mover de Deus. E as pessoas começaram a ser atraídas pelas reuniões. Olha que coisa fantástica. E depois que veio a perseguição, como nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Então, essa igreja tinha uma identidade, ela sabia o que era ser cristão.
ela sabia quais eram os seus valores, mesmo vivendo diante de um mundo politeísta como era daquela época. E pior ainda, a igreja de Roma foi a igreja que mais sofreu. Só que as igrejas da Ásia Menor, se Roma enfrentou o politeísmo das divindades que Roma colocava sobre todas as pessoas, o próprio Nero, nós falamos hoje de manhã no aulão, o próprio Nero, quem viu o calendário gregoriano, os meses do calendário gregoriano até o mês de agosto, todos eles são voltados para alguma divindade que Roma impôs. Então, quando você olha para essa perspectiva, o politeísmo era muito forte. Mas quando você olha para as igrejas da Ásia Menor, as igrejas que tiveram o privilégio de receber a carta de Jesus, olha que coisa tremenda. Essas igrejas tiveram que enfrentar o que nós chamamos de cosmovisão. A filosofia humana sendo trazido para o modus operandi das pessoas, e vem a palavra de Deus dizendo para ele, não é nada disso. Então, nós estamos vivendo esse momento. A vida é feita de decisões, meu amado. Uma das coisas que você vai escutar aqui hoje. E ela é pessoal, e por isso que iremos sempre e seremos responsáveis pelas nossas escolhas. A porta do peixe, já vou adiantar, ela significa uma vida de disciplina. É uma vida, o simbolismo dela, na minha caminhada, eu e você, Silas, qual é a sua vida de disciplina? E quais as disciplinas? Richard Foster, um autor que eu gosto muito, cito ele muito aqui no aulão, em algumas mensagens, ele fala que a vida, ou as principais disciplinas da igreja, começa com uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de comunhão, aquilo que os pais da igreja pregavam e falavam. Então, esse resgate de uma vida de comunhão, esse resgate de uma vida de oração, esse resgate de uma vida de leitura da palavra, que deveria ser a marca da minha e da sua decisão. Porque quanto mais nós alimentarmos coisas que nós sabemos de cor, mas parece que no dia a dia nós não fazemos. Quanto mais nós alimentarmos o homem espiritual, mais discernimento e consciência daquilo que nós somos, nós teremos. Então a vida é feita de escolha. Cada escolha, Charles Brown, lutar pelo que é meu, cada escolha é uma renúncia. Essa é a vida. Essa é a vida. Cada escolha, uma renúncia. Se nós queremos viver um cristianismo, nós precisamos pensar nisso. Então, a indecisão, meu amado, é uma decisão. Ou seja, a pessoa que não quer tomar uma decisão, não sabe que ela já tomou uma decisão. Essa mensagem é fruto do que Deus tem falado na minha vida, mas ela foi potencializada essa semana, onde um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana conversou, ele disse o seguinte: olha, nós precisamos entender que a perseguição já está chegando àquilo que são os nossos valores. E quando se fala de valores, meu amado, o problema todo é que o diabo faz que nem aquela placa, cuidado, cachorro bravo, já viu já? E no fim tem um cachorrinho lá que é um pincher, mas se bem que o pincher era bravo, né? O pincher não conta. Tá? Uma outra raça aí, que é pequena, mas o cartaz assusta. Não é de assim que uma pessoa uma vez viu um cartaz desse, chegou lá, tinha um cachorrinho pequeno, e ele falou, mas esse que é o cuidado cão bravo? Aí o papagaio falou, é esse mesmo, pega Rex, pega. Veio um Doberman do outro lado correndo. Então, é mais ou menos isso. Às vezes nós temos um cartaz falso, colocando uma mentira sobre nós. É isso que o diabo faz. O que o diabo fez nesses anos atrás, 4, 5 anos atrás? O diabo começou a levar a igreja dizendo que a questão era política. E a igreja ficou dividida numa questão política. Quando que nós precisamos entender que a questão é valores. Independente de partido A, B ou C, de Apolo ou não Pedro. É aquilo que Paulo fala, o importante é o seguinte, onde que fica o nome de Cristo? E aí nós precisamos entender, então, mas esse, meu amado, quer governo pior que Nero e a igreja sobreviveu? Eu estou lendo um livro sobre a cruz de Hitler, e é interessante como que a igreja cristã sobreviveu naquela situação do nazismo. Então não é o governo que vai se levantar contra a igreja, é a minha decisão que vai fazer valer o que é verdade no reino espiritual ou não. Então, meu amado, nós precisamos aprender a tomar decisões. Tá? Os filhos de Haná edificaram. Essa vai ser a única palavra que nós vamos estudar no grego. Confesso que eu ainda quero estudar esse nome. Haseneá,
no hebraico significa aquele que me provoca. E eu só quero abrir um parênteses aqui, meu amado, porque eu fiquei tentado a pregar sobre esse nome. Às vezes nós precisamos entender que nesse momento que a igreja está vivendo, o provocar é confrontar. Só que as pessoas estão tão vitimizadas que quando você vai confrontar, elas saem da igreja. Porque elas não sabem o que é o confronto. E o cara que vai ajudar a zanar significa orgulho. Olha só que coisa interessante. Estou com vontade de fazer um aulão sobre. Mas essa palavra banar significa fazer algo através de um modelo. Eu não tenho medo aqui de dizer e forçar o texto, né, contextualizando que esse modelo dessa porta é Jesus. E esse é todo o teor do que nós vamos estar falando agora. Nós precisamos olhar para esse modelo. Existe uma maneira de andar para agradar a Deus. Não se agrada a Deus vivendo ou andando de qualquer jeito. Então existe uma maneira para se andar onde nós agradamos a Deus. E o que agrada a Deus? Seguindo o coração de todo mundo? Não. Seguindo os valores. Então existe uma maneira para andar. Paulo vai escrever isso aos Colossenses. Paulo vai escrever isso aos Gálatas. Paulo vai escrever isso aos Filipenses. Jeremias vai dizer isso e gritar pelas ruas de Jerusalém. Israel, volte aos caminhos do Senhor. Oséias vai pregar essa mensagem. Todos os homens de Deus que estão na palavra pregaram essa mensagem. Homens que praticaram o avivamento, que foram instrumento de bênção de Deus na Grã-Bretanha, na Bélgica, onde o cristianismo há anos atrás foi muito forte. No próprio estado de Massachusetts, que foi o berço do avivamento. Homens pregaram igreja, nós precisamos voltar a olhar para Jesus. Talvez o que está precisando hoje são pessoas que voltem a dizer isso. Só que o mundo está tão centrado nele mesmo, as pessoas estão tão centradas nelas mesmas, que as pessoas estão dizendo, olhe para mim. Ah, mas Paulo não falou isso. Mas olha o exemplo de Paulo. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O mundo hoje está atrás de gurus. O mundo hoje está atrás de pessoas que trazem uma resposta mágica. E nós queremos, o mundo hoje, nós não, né? O mundo hoje quer sair nas redes sociais. Que privilégio ouvir essa palavra. Meu amado, essa mensagem, essa semana eu fiz uma coisa horrível para os meus pensamentos. Eu fiquei azedo. Eu escutei, por cada dia, uma palestra de um desses gurus aí, que se diz evangélico. Meu amado, pega uma frase. Jerusalém foi feito pelos homens. Se você identificou de quem quer, por favor, tá? Feito pelos homens. A Babilônia, Jerusalém é feita de Deus, por Deus. A Babilônia foi feita pelos homens. Bah! Ué, e daí? Aonde que está o cristianismo aqui? São frases de impacto. 1783 curtidas. Eu nunca tive isso. Eu nunca passei de 30. Vocês estão entendendo a que ponto que nós estamos falando? Então, o que ele quis dizer com essa frase? E eu perguntei para uma pessoa que curtiu. Esse aqui eu conheço. Rapaz, você viu lá? Você viu? O que ele quis dizer com aquilo? Não sei, mas bacana, né? Meu amado, falta bom senso. Está faltando nós entendermos o que é a estrutura do cristianismo. O que é a estrutura de ser cristão. É uma progressão natural em nossas vidas, cristão, meu amado. Depois de ver Jesus morrer pelos nossos pecados, porta de domingo passado, se você não assistiu o culto domingo passado, está no YouTube, precisamos tomar uma decisão para sermos semelhantes a Ele, porta de hoje. Se nós entendemos o que foi pregado domingo passado, hoje eu e você precisamos sair daqui. E não vai ter palavra profética. E quando Deus falou, não profetize, porque eu vou mudar o culto, eu não sabia o que ele queria fazer, foi o que ele fez. Eu até subi aqui, falei, Edinaldo, estou sentindo isso, Edinaldo, amém. Falei, Guilherme, vamos. E assim fluiu, porque a palavra profética foi liberada aqui. Olha como que Deus é tremendo. Então nós precisamos aprender e caminhar nessa verdade. Essa porta, meu amado, nos lembra que um cristão é alguém que é levado pelo Espírito Santo, antes e acima de qualquer coisa, arrepender-se. É alguém que foi perdoado do seu pecado e reconciliou-se com Deus. Meu amado, é isso que nós precisamos entender. Eu entro por essa porta porque eu compreendi que eu era um pecador. Eu compreendi o meu homem falho, eu compreendi as minhas dificuldades. E eu sei que cada dia, como Lutero fala, eu luto com esse meu velho homem. Cada dia eu preciso aprender a tomar um posicionamento.
Você vai ver Orígenes, que o José vai dar aula na terça-feira aqui, um dos pais da igreja, um dos primeiros pais da igreja. Toda a obra de Origem, quem quiser vir terça-feira às 19h30, tá? Todas as obras do pai da igreja vão alertar a igreja naquele momento da perseguição. Daqui a pouquinho vai entrar Constantino. Olha o que a política fez para o cristianismo, meu amado. Olha o que a política fez. Eu estou falando de Constantino, tá? Olha o que a política fez. E quando você olha para isso, meu amado, você vê a história se repetindo. O nosso modelo é Jesus Cristo, aquele que se humilhou, aquele que se despiu da glória, conforme Paulo colocou. E Paulo, meu amado, é um cara que tinha autoridade para dizer isso, porque ele foi lá. Paulo fala que ele foi arrebatado no terceiro céu. E ele fala assim, aquele cara que deixa todo mundo curioso, né? E eu não posso falar o que eu vi. Mas uma coisa eu te garanto, é real e é verdadeiro. É o que ele coloca de uma certa forma. A igreja precisa voltar a esse primeiro amor. O cristão é alguém que, por causa dessa reconciliação com Deus em Cristo, foi reconciliado também com o povo de Deus, a igreja. Meu amado, não dá para ser cristão sem igreja. Não é faltar de vez em quando no culto, mas não é ter comunhão. Não tem como. O que nós estamos encontrando hoje são pessoas que se dizem discípulos, mas discípulos de quem? Você acha que Jesus, quando estava lá caminhando com Pedro, antes de revelar, ele já não sabia que Pedro iria traí-lo? Você acha que Jesus não sabia que enquanto ele estava ali, as pessoas ofertando no ministério dele, porque sim, o próprio Flávio José fala de pessoas que ofertavam, tinha alguém fazendo um roubo, porque Judas roubava, e a história, e Eusébio de Cesareia, Flávio José vai contar tudo isso. Será que ele não sabia disto? Mas mesmo assim ele caminhou, mesmo assim ele amou. Só que chegou uma hora, a hora do confronto. Sim, quando chegou a hora do confronto, ele deu de dedo em Pedro. Quando chegou a hora do confronto, ele falou, alguém de vocês aqui, tem o coração voltado para as outras coisas. Foi o que ele sempre confrontou Judas. Aí vem o homem racional dizendo, Judas foi um instrumento. Meu amado, o sinédrio iria pegar Jesus de um jeito ou de outro. Porque esse era o desejo dos homens. Segundo, se o sinédrio não pegasse, Roma iria pegar, porque ele já veio com um destino marcado, ele sabia que ele tinha que morrer pela minha vida e pela sua vida, ele não ia se autocrucificar, mas tinha que ser o sinédrio para ele passar por todos os processos, os 5 processos da oferta de holocausto, e ele passou por todos. Na entrada de Jerusalém, quando o genro de Caifás fala, você é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Quando o próprio Caifás fala, a quem, e Pilatos pergunta, quem que eu solto? Caifás faz o povo dizer, solta Barrabás. Para quem não sabe, tudo aquilo fazia parte de Levítico, era o ritual do holocausto. E não foi mais uma crucificação, foi alguém que cumpriu o ritual do holocausto por mim e por você. Mas ressuscitou o terceiro dia. E é isso que a igreja primitiva entendeu, e é isso que a igreja primitiva viveu. Pasme isso aqui, meu amado. A revista Isto É, eu leio a revista Isto É, viu? Cadê o Augusto? A partir de dados de pesquisa de orçamento familiar, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou o número de desigrejados no Brasil, atualmente na faixa de 4 milhões em 2017. Pós-pandemia isso aumentou, tá? 4 milhões de pessoas. E quando você vai confrontar, e eu atendo algumas pessoas desagrejadas, é o mesmo discurso, não importa a igreja. Eu fui ferido. Sabe que esse sentimento de vitimização tem levado as pessoas a dizer, não, eu não fui ferido, eu fui confrontado. E a minha vergonha na cara não quis o confronto. A minha sem vergonhice humana, a minha carne, não quis dizer, eu estou errado, eu quero te pedir perdão. Às vezes o caminho mais fácil é o sair mesmo. É o desagrejado porque acreditaram, pós-pandemia, num triunfalismo que alguns pastores, infelizmente, que até foram a óbito por causa do Covid, porque Deus falou que nós somos blindados. Amém, nós somos mesmo. E eu orei por essa igreja. Quantas vezes eu clamei por essa igreja? Quando o Calixto ficou doente, nós oramos, nós clamamos, porque eu falava, Deus, eu não quero perder ninguém daqueles que o Senhor colocou nesse ministério. Eu não aceito isso. Mas tivemos que lutar, tivemos que enfrentar. O Guilherme, essa madrugada, estava no hospital acudindo com a Gabi, 3 horas da manhã.
Ele poderia dizer: pastor, eu não vou poder ir hoje porque eu passei a madrugada inteira acordado. Eu louvo a Deus pela tua vida. Então são parâmetros que nós precisamos entender. Feridos, meu amado, não me venha falar o que é ser ferido por igreja, que eu te conto a minha ladainha toda. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu olho para Jesus e eu falo: vai valer a pena. Vai valer a pena. E é isso que faz toda a diferença na minha e na sua caminhada. Então, ser reconciliado com Deus por meio de Cristo, portanto, significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Esse é o processo. E é interessante que, olha só, Racefaná, aquele que vai confrontando, aquele que aponta, aquele que cutuca, são várias traduções desse nome. O cara que vai ajudar ele é o orgulho, significa aquele que é orgulhoso. Parece que o Senhor escolheu a dedo o nome das pessoas que iam trabalhar. Porque essa porta do discipulado talvez seja a porta mais difícil para se passar, quando nós vamos lidar exatamente com o confronto. Então, ser discípulo de Deus, ou ser um verdadeiro discípulo, não é só vir aqui dizer: Senhor, eu te amo. Mas é também nós vivemos em comunhão. Ontem, numa visita, eu e a Ângela, na casa de um irmão aqui da igreja, nós estamos falando sobre isso. Eu falei: a igreja tem muita coisa que nós precisamos fazer ainda, muitas coisas que nós queremos fazer ainda, mas precisamos da ajuda de todos. Isso é Monte Hebron. Isso é Monte Hebron. Então, quando nós começamos a olhar, nós precisamos entender: eu fui reconciliado para viver um cristianismo. Eu fui reconciliado para mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu fui reconciliado para dizer: olha, isso aqui está errado. É isso que nós precisamos entender. Não, nós precisamos respeitar. Meu amado, essa filosofia de respeitar o outro pode e vai levar muitas pessoas para o inferno. E aí tem uma música do cantor cristão antiga: não me falaram de Cristo. E acho que é uma questão para nós estamos pensando. Então o pensamento dos pais da igreja era: minha vida em devoção particular, minha vida em comunhão na igreja local, minha vida em dedicação ao próximo. Por isso que Atos 2 fala que a igreja tinha tudo em comum e repartiam as coisas. A igreja de Tessalonicenses viveu tanto essa verdade, ao ponto deles caminharem numa comunhão impressionante. Quinta-feira, dando aula para futuros pastores, eu falei: o meu sonho não é ter a maior igreja de Uberlândia. Nunca foi, vocês sabem disso. Eu já fui pastor de igreja grande. O meu sonho é que quando eu estiver lá na porta da Nova Jerusalém, um anjo me dê a listagem dos nomes de vocês. E eu estou dizendo: opa, pode vir, não está faltando ninguém. Aí depois eu entrar e dizer: olha, valeu a pena. Valeu a pena todo esse tempo, valeu a pena pregar a palavra, valeu a pena viver cada momento. Mas enquanto isso não acontece, meu amado, quando se faz almoço nessa igreja, fica uma equipe de madrugada. Sabia disso? Cozinhando, fazendo. E quando chega na hora do café, às vezes o que eles precisam é só de alguém para ir lá. Tem que pedir continência para Laís, tá? Se apresenta. Que lave a louça, que ajude às vezes a recolher. Os adolescentes às vezes têm uma carência de Bíblias. Eu vou falar uma coisa: eu estou conseguindo Bíblias para eles. Sabe como? Eu estou dando aula, e eu estou trocando as minhas aulas por Bíblia. Tem pais aqui que sabem disso. Às vezes fala: pastor, eu quero doar uma Bíblia para um adolescente. Fala comigo que eu te passo o preço, 3, 4 Bíblias. Eles precisam de um espaço. Você tem uma chácara? Eu tenho uma chácara para o final de semana. Abra aquela bendita chácara. Tem piscina? Melhor ainda. Se não tiver, manda fazer que dá tempo. Vocês estão entendendo? Igreja, meu amado, eu não quero uma igreja grande, eu quero uma igreja onde um está ajudando o outro. Onde nós temos uma solidariedade e um caminhar junto. Onde a gente fala: eu pertenço a alguém, e o meu pastor conhece o meu cheiro, e o meu pastor sabe tirar os meus carrapatos, e o meu pastor é um chato. Eu sou mesmo. Mas amém. Porque eu estou mudando. Tá bom, não sou chato não, está amarrado. Estou em processo de transformação. Um dado ainda mais interessante sobre a fé dos brasileiros. Que essa semana eu li 3 artigos de antropologia e sociologia, tá? Pode-se observar na pesquisa do Instituto Data Popular, divulgada em 2013. Os números mostram que 84% dos jovens entre 18 e 30 anos
tem fé. Bacana isso. Calma lá. Agora veja bem, dos 84, 53% falaram da fé deles em si mesmo. Apenas 31% deles confessaram confiar o seu futuro nas mãos de Deus. Meu amado, como que eles não vão ter fé neles mesmos se a mensagem triunfalista é essa? Você é especial, você é importante para Deus, você tem que ser um conquistador. E não fala, toma a tua cruz e siga-me, toma a tua cruz e vai viver o cristianismo, porque aí você vai ser a menina dos olhos de Deus, porque aí você vai ser especial para Deus, porque aí você vai agradar o coração de Deus. Há uma diferença, simplesmente inverteram a ordem. Tudo que se prega é verdadeiro nessa mensagem triunfalista, só que está errado. A teologia da prosperidade, eu já disse aqui, é bíblica. Deus tem o melhor. Hoje de manhã eu falei, no estudo sobre a tribo de Gade, e eu falei que há uma promessa sobre essa igreja desde 2002, e eu tomo posse dela. E eu sei que Deus está trabalhando nesse processo, por isso o título da mensagem, nessa transformação em processo, para que dessa casa levante aqueles que vão fazer parte dessa profecia, que é só um amém, dos milionários, amém agora, dos milionários, de empresários, de empreendedores. Agora, para que isso chegue, meu amado, eu preciso ter uma igreja fundamentada na palavra de Deus, senão eu vou ter arrogantes gospel, como está cheio por aí. O que eu tenho mais escutado? Onde é que você está? Agora, eu estou na igreja dos ricos, pastor, não precisa ninguém falar que igreja que é. Estou na igreja dos ricos. Ué, tem igreja dos ricos aqui nessa cidade? Ou é rico de fé, ou é rico de esperança? Não, você não está sabendo? É lá que estão os empresários, é lá que é a igreja dos ricos. Ah, meu amado, nesse rio, nessa lagoa, eu não quero nadar. Isso é muito sério, porque quando nós vamos atrás de uma igreja porque ela é isto, e quando nós deixamos de atrás de seguir uma igreja porque ela vive as verdades e a palavra do reino de Deus, é complicado. Os reformadores viveram na mesma época que Descartes, sabia disso? Penso, logo existo. Mas para eles o pensar e o existir estava através das escrituras, essa é a diferença. Quando eu escuto pessoas falando assim, o mundo hoje está diferente, o mundo hoje está mais caótico, meu amado, vai viver num momento que Descartes e toda essa filosofia pragmática estava proliferando nas universidades, em todos os lugares. Essa questão cognitiva cartesiana, Penso, logo existe. Os reformadores dizem, não, nós existimos por causa das escrituras, nós existimos por causa daquilo que Deus descreveu na minha vida e na sua vida. Então o filósofo pensava a partir de si, os reformadores pensavam a partir da Bíblia. Essa é a diferença da minha vida e da vida de uma pessoa que está apenas frequentando a igreja, de uma pessoa que bate palma para uma mensagem, mas não vive realmente uma entrega total. E quando eu falo entrega total, meu amado, não é como os pastores falam, o último lugar que se converte é o bolso. Não, você sabe por quê? Porque nessa barganha tem pessoas que não se converteram totalmente, mas é dizimista, porque é uma barganha, o medo do devorador. Nós temos mais medo do diabo do que queremos viver a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Sabe o que está difícil converter hoje? Realmente os corações. E aquilo que o profeta Isaías, aquilo que o profeta Abacuque, esses profetas, Amós, viram tudo, o profeta Amós, viram tudo isso. Aquele momento onde o povo estava duro de corações. Deus chega através desses profetas e fala assim, rasguem os vossos corações. Rasguem os vossos corações e se convertam a mim. Davi sabia muito bem que a razão serve à fé. Olha que coisa interessante. O que está claro nos seus salmos. Olha o Salmo 119, ele fala assim, penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus caminhos. Olha que coisa tremenda. Está na Nova Linguagem, tá? Eu penso nos meus caminhos e eu tenho uma massa encefálica que me faz pensar. E quando eu analiso a minha vida, quando eu analiso todas as coisas, eu quero voltar para você. Eu quero voltar a caminhar nos teus caminhos. Eu quero voltar a ter uma vida de oração. Eu quero voltar a ter uma vida de entrega. Para depois, meu amado, você falar, eis-me aqui, envia-me a mim.
Nós precisamos buscar tudo isso. Então, na caminhada espiritual, encontraremos muitas situações que podem nos servir de cura ou de prisão para a nossa alma. É uma questão, como eu falei lá no começo, é aquilo que o Charles Brown falou. Nós precisamos aprender a tomar decisões. Nós precisamos aprender a dizer, eu sei o que eu quero. Eu quero viver um cristianismo autêntico. Eu quero viver uma vida consagrada ao meu Deus. Eu quero caminhar nos preceitos, nos ensinos da palavra de Deus. A igreja é consequência. E eu espero que você, nessa consequência, na tua vida esteja a Monte Hebron. Porque uma coisa eu te falo, meu amado, eu já disse isso. Dos pregadores que nós temos nessa casa, todos, eu sei que eles pregam fundamentado na palavra de Deus. Por isso eu não tenho medo. Eu posso viajar e fazer uma escala de pregadores, e eu não vou ter medo que eles vão falar alguma bobagem, porque eu sei e conheço cada um deles. Sabe por quê? Porque eles estão há tempo caminhando comigo nessa casa. E isso faz toda a diferença. E é isso que nós precisamos entender e caminhar. Então essa porta deve nos lembrar os princípios do verdadeiro discípulo de Cristo. Meus amados, a Coreia, hoje de manhã eu falei sobre a Coreia do Norte. Hoje de manhã eu falei sobre alguns outros países que sofreram e perseguiram os cristãos. E até hoje eles são perseguidos. Mas nesses lugares, debaixo de toda essa pressão psíquica, né, de medo, tem uma igreja subterrânea. Tem uma igreja que prevaleceu. Quando os muros de Berlim caíram em 89, muitas pessoas atravessaram o outro lado para pregar o evangelho. Sabe o que eles escutaram, o que eles viram, o que assustaram eles? Que ali tinham muito mais cristãos autênticos do que do outro lado do muro, na modernidade e na liberdade. Porque daquele outro lado do muro, debaixo de toda aquela opressão, eles sabiam que entregar a vida para Jesus não era apenas mudar de igreja, era uma questão de vida ou morte. E eles quiseram pagar o preço. Nós temos uma senhora que já veio a óbito, ela é chinesa, ela contava da infância dela, que às vezes em reuniões lá na China, só tinha uma Bíblia, e a Bíblia ficava embaixo da cama. Então um grupo de célula ficava reunido, e a polícia passava, não podia ter mais de 5 ou 6 pessoas, tinha um número tal. Aí um entrava, pegava aquele texto que o pregador deixava separado, lia, aí colocava de volta, aí ia outro. Todo mundo entrava embaixo da cama para ler. Quando todo mundo leu o texto, o pregador começava a falar sobre o texto. Ah, meu amado, a facilidade que nós temos hoje, talvez nós precisamos entender o que é ser esse verdadeiro cristão. O salmista Davi diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Davi fala, aqueles que têm um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? É aquilo que eu falei, uma pessoa quando é confrontada, olha, você errou. Você fez fofoca, olha, você fez intriga, olha, eu não gostei do que você fez. Talvez a pessoa até nem percebeu. Não estou dizendo que a pessoa está errada, mas ambos os lados têm que estar dispostos a dizer, ó, nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. Sabe quando tem um culto de libertação aqui? Meu amado, vou ser bem sincero, a igreja toda tinha que ter vindo, até o papagaio você tinha que trazer. Culto de libertação, toda sexta-feira, vai ter agora, né? Dia 25, obrigado, Nelma, dia 25, culto de libertação, culto de quarta-feira. Quem assiste o culto de quarta-feira? Não precisa levantar a mão. Quem assiste o aulão? O aulão nem me preocupa um pouco, que é mais intelectual, não, é ensino, é ensino. Quem assiste o culto quando não pode vir na igreja online? Vamos começar a fazer chamada. Então, há algo que eu e você precisamos entender. Um espírito quebrantado é alguém que compreende todas essas questões e está pronto para ser mudado. Olha o que Tiago fala, Tiago recomenda: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O problema todo é que nós estamos chegando ao nosso Deus. Há uma música secular, Personal Jesus, né? O Mary Manson gravou ela e outras pessoas, mas essa música fala assim, eu gosto de uma letra. Eu não vou falar inglês não, viu, professor? Tem uma parte que fala assim, é que cada um de nós procura um Jesus pessoal, particular. Falei, cara,
Olha o mundo pagão dizendo uma verdade que nós deveríamos estar pregando. As pessoas estão procurando um Jesus pessoal, particular, um Jesus que é bom, um Jesus que vai dizer, não, Silas, é prazer, fui eu que criei o prazer. Um Jesus que é libertino. Meu amado, o nosso Jesus continua o mesmo, odiando o pecado e amando o pecador. Pronto para aqueles que se arrependem. Como Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Como é gostoso talvez Jesus olhar para a minha vida e para a sua vida, quando eu e você cometemos um pecado, nos arrependemos, nos quebrantamos, começamos a chegar perto de Deus, aí Jesus fala, Pai, olha o Silas lá, hoje chegou salvação, arrependimento no coração dele. Talvez é isso que eu e você precisamos entender e avançar. E você se aproxima de Deus por meio da oração e da leitura bíblica. Eu ia colocar da comunhão também, mas aqui eu estou colocando no individual. Então eu quero fazer duas perguntas para você antes de nós avançarmos. Sério mesmo, qual é o teu tempo de oração? Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus. Não, não é isso que eu estou falando. Qual é o teu tempo de se aquietar e orar? Amado, nós temos tempo, algumas pessoas têm tempo para ficar até de madrugada para terminar a série, né, na Netflix, porque quer saber o que vai acontecer com o personagem. Às vezes nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não sabemos nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Hoje, essa semana, uma pessoa ligou, pastor, página 159 do livro Marcado por Deus. O que te lembra? Aí eu falei, lembra a minha história junto a um pastor que é autor desse livro. Ah, o senhor lembra. Eu gravei a página, né, meu amado? O único livro que cita meu nome. Mas eu achei interessante que ele falou, pastor, é exatamente isso que aconteceu. Eu falei, exatamente isso que aconteceu. Eu quero isso para a minha vida. Eu falei, amém, meu amado. Então não venha falar comigo, vai falar com ele, com todo o poderoso. Tenha essa vida de oração. Leitura da palavra, você lê a palavra. Às vezes eu vejo a pastora Ângela, durante a semana, lendo, orando, pesquisando, lendo, orando, pesquisando, para fazer aqueles pouquinhos minutos que tu começa o dia com Deus. E não precisa responder. Você faz questão de realmente começar a ouvir e escutar o que está sendo falado ali. Ontem na visita a pessoa falou, olha, nós estávamos numa outra cidade e aquilo começa o dia com Deus, era perfeito para nós. Eu ia, né, numa situação ouvindo aquilo, falei, puxa, amém, amém. Mas eu quero que todos nós também possamos dizer, começar o dia com Deus, dentro daquelas palavras, não porque é ela que está falando, mas porque nós cremos nisso. Então eu quero que você reflita aqui, e é o último slide. E aqui eu tirei de 2 músicas do Resgate. Eu não estou nem ouvindo, está ouvindo? E eu quero que você pense nessas 2 letras, ou nessas questões. Eu vou me lembrar que mesmo assim, eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver. E sem parar para sempre glorificar o meu Deus. Essa é a primeira parte de uma música, eu vou me lembrar. Resgate, banda gospel. Escute lá. Se não conhece, fala com o Guilherme. Outra música, na dor. Essa música é muito bonita. Ela fala assim, na dor todo mundo é igual. Mas ele fala assim, ó, na dor ele, Jesus, se fez igual. Morreu a morte para... Ah, é isso aí mesmo. Ah, você conhece então, meu querido? O pastor está antenado. Vamos lá. Morreu a morte para mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, para o mundo ver que existe uma saída. Essa porta, meu amado, é um convite para que eu e você possamos viver cobiçando e querendo uma vida de santidade. Só que o mundo hoje está tão mudado, e eu oro muito sobre esses valores que perderam a identidade do que é um cristão. Um cristão não deve ser reconhecido por causa do cabelo, ou por causa da roupa, ou por causa do paz do Senhor, irmão, ainda com voz grossa. O cristão tem que ser conhecido porque o reflexo dele
tem que ter a vida de Jesus. Então, essa música, eu vou me lembrar, fala muito sobre isso. Eu vou me lembrar quem é que morreu. Eu vou me lembrar. Talvez o que nós precisamos trazer à memória. E a segunda música, Andador, fala sobre isso, que através de uma dor, essa porta foi aberta. Amém? Abaixe sua cabeça. Quero te convidar a se colocar, orar, se apresentar. Pai querido, fale aos nossos corações, ministra aos nossos corações, abra os nossos corações para vivermos a Tua verdade, que a cada dia possamos viver um cristianismo autêntico, Senhor, que possamos nos lembrar daquele preço, daquilo que é o verdadeiro discipulado e possamos vivê-lo em nome de Jesus. Amém.